Olá pessoal, eu sou Moisés, artista visual e arte educador. Sejam muito bem-vindos ao Arrisca, a oficina de desenho expressivo, agora nesse formato mais virtual. O Arrisca é uma experiência imersiva, com várias percepções através de várias permissões que a gente vai tendo durante o processo do desenho. Olá gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e, assim como o Moi, eu também sou artista visual e arte educadora. Nessa videoaula, a gente vai propor algumas atividades com desenho e nelas a gente vai trabalhar 3 pontos: o olhar e a percepção estética, a criação durante o processo artístico e também as noções do erro, mas não o erro enquanto algo ruim, mas enquanto possibilidade gráfica e imagética. Tem muita gente que acaba falando: mas eu não sei desenhar, mas eu não tenho talento, e daí acaba se fechando para essa prática. Uma das razões disso rolar é porque a gente geralmente tem medo de errar, tem medo de olhar para o papel na nossa frente e enxergar ali no desenho os erros que a gente acha que cometeu. Quando a gente erra, mexe com várias questões dentro da gente. E se a gente não acolhe isso, não abraça isso e percebe o que vem depois, com gentileza, fica bem mais difícil. O desenho nos ensina muito a sermos gentis, porque a gentileza é a base do que vem depois do erro. Uma coisa que a gente trabalha muito é a ideia de que tudo é construído, tudo é construção. Até mesmo, e talvez principalmente, a nossa noção do que é bonito e do que é feio. O nosso objetivo aqui é tentar deixar um pouco de lado o julgamento da coisa fotográfica, dessa construção pela perfeição. Não existe perfeição. Tudo que a gente vai propor aqui não precisa ter experiência e nenhuma prática anterior no desenho para tentar. Então vamos lembrar sempre durante os exercícios, se vocês ficarem desconfortáveis em algum momento por terem errado, lembre-se de serem gentis com vocês. Bueno, agora a gente vai fazer um aquecimento antes de começar de fato a desenhar. Porque se vocês pararem para pensar, todo atleta se aquece antes de começar seu exercício, né? O desenho não é diferente, a gente também aquece antes de começar o nosso exercício. E o aquecimento que a gente vai fazer se chama Garatuja. Garatuja é basicamente desenhar despretensiosamente, sem julgar. A gente vai simplesmente encher uma folha de papel com rabiscos circulares, enfim, vamos riscar bastante para soltar o punho, para soltar o braço. Quanto maior a folha que você tiver, melhor. Mas sempre lembrando, pode usar o tamanho da folha que tiver por aí. Pode ser uma folha pequena, uma folha de caderno, um lápis, uma caneta, qualquer objeto riscável. Então, a gente aconselha todo mundo a usar uma folha grande. Assim, quanto maior, melhor. Mas no fim, vocês podem usar a folha que tiverem. O importante é fazer o aquecimento. Usar a folha grande é importante no fim, porque o que a gente quer estimular agora é o movimento. Um movimento que não é só da mão ou do pulso, mas também de todo o braço e por vezes do corpo. Vocês podem pendurar a folha na parede, mas se preferirem ou também só tiverem disponível, podem usar uma mesa, mas a gente aconselha a fazer esse aquecimento de pé. Levantem das cadeiras e percebam o movimento do corpo de vocês. Isso também vai entrar no desenho. Então, gente, aqui é um aquecimento, tá? Não julguem se vocês estão fazendo certo ou errado. É o movimento, é a rapidez. O importante é estar fazendo. Se a gente jogar no Google a palavra Garatuja, a definição que vai aparecer lá é a seguinte: desenho rudimentar, mal feito, normalmente sem forma e ilegível. Rabisco que a criança faz na tentativa de representar o mundo. Chega até a ser engraçado, né? Porque Garatuja não é uma palavra comum a gente ouvir, né? Mas é muito comum a gente ter na nossa mente o que é um desenho de criança.
E a criança, ela só vai lá e faz. Muitas vezes a gente vê a criança rabiscando loucamente uma folha de papel e, na realidade, o que a gente quer estimular nesse momento é isso. É rabiscar sem julgar. Isso, no aquecimento, pra gente, é o que acaba sendo muito interessante. Pensar o movimento, pensar essa ideia de desenhar com o braço inteiro, com o corpo inteiro. Agora, a gente vai começar um exercício que trabalha ao mesmo tempo o nosso olhar, a escuta e também trabalha a capacidade de imaginar elementos para depois representar eles no papel. É o exercício de descrição de objetos. Nele, vocês vão precisar basicamente de uma folha de papel, pode ser a folha que tiverem, tá, gente? E um grafite, um lápis grafite, tipo esses aqui. Mas realmente, o que tiverem em casa pode servir, desde que seja um material riscável. Essa é uma atividade que pode ser feita basicamente em dupla. Peguem alguém que está em casa com vocês, esteja a fim de praticar junto. A gente também está dando a opção de praticar individualmente. A ideia é que vocês escutem a descrição que o meu colega Moisés vai estar dando de uma composição de objetos. Só que só ele vai estar vendo esses objetos. A gente só vai ouvir o que ele vai falar e ele vai estar descrevendo o mais detalhadamente que ele puder. Então vai ser quase um desenho de observação a partir da escuta. A gente agora vai transformar tudo que ele disser em linha, em forma e em desenho. Então, eu vou descrever esse objeto e a partir do que vocês ouvirem, vocês vão criar a imagem dele, tanto mentalmente como no papel. Vamos lá. Esse objeto, ele não é grande, tem a altura um pouco menor do que uma régua. E ele é todo circular, todo arredondado. Todas as formas desse objeto são arredondadas. Me passa uma sensação de algo antigo, mas ao mesmo tempo algo muito clean também. Ele começa fino e vai alargando, tem uma silhueta, ele é rechonchudinho embaixo. E a base dele não é larga, ele é como se fosse uma curva. Ele também tem um chapéuzinho. E esse chapéuzinho também é arredondado. Tem uma pontinha como se fosse um disco voador. Esse chapéuzinho que ele tem pode ser tirado. E ele é um objeto que contém coisas dentro. Ou melhor, pode conter caso coloque algo dentro dele. Ele tem também duas extremidades. E nessas duas extremidades existem coisas. De um lado, existe uma coisa mais torneada, que também é arredondada, porém é vazado. Tem um buraco e eu consigo enxergar o outro lado por trás do objeto a partir dessa coisa que sai dele. Do outro lado, tem uma ponta. Mas essa ponta também é arredondada. E eu consigo enxergar um pouquinho da parte interna dela. Então ela é uma ponta vazada. Ela é uma ponta com um buraquinho dentro. E esse objeto ele é todo do mesmo material. Passa essa sensação de antiquário. E aí, conseguiram desenhar o objeto a partir da descrição? Moi. Ô, Moi. Oi! Eu desenhei aqui o que tu descreveu. Ah, é mesmo? Aham. Olha. Vocês viram? A Pamela super entrou no exercício de descrição. E pra vocês, foi difícil fazer esse exercício? Pera aí, se tu ainda não fez o exercício da descrição de objetos, pula o vídeo porque a gente vai mostrar o objeto descrito agora. Se não, pode só pegar a referência e seguir o vídeo. Uma sugestão é vocês convidarem as pessoas da casa de vocês, caso morem acompanhados, para fazer esse exercício. Coloca um objeto na mesa, a pessoa senta de costas para o objeto, você descreve o objeto para a pessoa e ela desenha, depois troca com outro objeto. Fica aí a sugestão para vocês fazerem esse exercício em casa também. Então,
gente, agora a gente vai tentar o exercício do rabisco. Essa é uma atividade que lida diretamente com a criação e com a criação a partir de algo que já existe e também mexe muito com o inusitado dentro do desenho. Então, basicamente, vocês vão pegar uma folha. Essa aqui, por exemplo, é uma folha de papel A3, é um papel jornal. Ele é bem bom para exercício mesmo. Então, basicamente, vocês vão pegar essa folha e fazer um rabisco muito rápido nela. Um rabisco de 2 segundos, bem naquela linha da garatuja que a gente já fez lá no início. Um rabisco muito rápido. Pronto. E a ideia é que, a partir disso, vocês olhem para o rabisco e imaginem que tipo de imagem, que tipo de figura pode estar escondida nesse emaranhado de linha. Vamos ver o que vai sair a partir disso. Então, pessoal, tô com o rabisco que a Pamela fez aqui e agora eu vou tentar fazer alguma coisa a partir disso. Antes de a gente começar de fato a desenhar aqui em cima desse rabisco, é interessante que a gente observe ele um pouco e tente imaginar uma figura e deixar essa figura se formar mentalmente, e aí depois a gente começa a desenhar. Eu já olhei a minha figura aqui e já tenho mais ou menos a ideia do que eu acho que ela pode ser. Lembrando sempre que vocês podem usar o material que vocês tiverem aí. Pode usar lápis, pode mesclar, pode usar cor, pode pintar. Não, pessoal, eu não estou pensando muito no que eu estou fazendo, não. Eu vi uma figura, mas ela está me dizendo para onde ir também. Eu não fico racionalizando demais. Eu vejo a primeira forma e vou seguindo, e ela vai se transformando durante o processo. Vamos lembrar sempre de não julgar, de não tentar fazer alguma coisa perfeita. Isso é só um exercício de criação. Então, isso foi o que eu criei a partir daquele rabisco. Eu visualizei esse animal, uma coisa meio caracolesca, mas não sabia como ia terminar. Conforme eu fui fazendo, eu fui percebendo outras nuances de criação dentro da figura. Ela foi meio que me ditando e me direcionando para onde eu deveria ir. Fica a dica para vocês fazerem esse exercício em casa. Vocês podem trocar de rabisco com as pessoas que moram dentro da casa também.
Tu rabisca, entrega para alguém criar em cima e pega o rabisco dessa pessoa. É um exercício legal para fazer tanto em dupla como individual. Agora a gente vai começar o exercício do autorretrato. A gente vai fazer uma observação profunda da gente mesmo, sem se julgar, a partir do uso de espelhos. Vocês podem pegar qualquer espelho que tenham em casa ou se posicionar na frente de algum espelho grande e começarem a observação de si. Durante o isolamento social, agora em 2020, tem sido muito comum esse olhar para dentro, esse olhar interior. Até porque, de repente, a gente começa a ser obrigado a praticar esse auto-olhar porque a gente está preso com a gente mesmo, de uma maneira diferente do que normalmente a gente está. A gente está tendo que se encarar muito mais. E olhar para si mesmo profundamente na frente de um espelho pode também suscitar muita coisa. É bastante comum a gente desenhar a forma que a gente imagina de si do que de fato como a gente é. Para isso é necessário a gente se observar bem, tirar um tempo antes do desenho para se olhar, se observar quais são as características que ressaltam mais no rosto da gente e não necessariamente se prender só às características físicas também. Um autorretrato pode ir muito além de uma representação mimética de características físicas. Tem gente que diz que todo desenho é, de certa forma, uma autorrepresentação, porque a linha não esconde nada, tá tudo lá. E tudo entra no desenho, tudo comunica. A cor que a gente está usando, os padrões que a gente está criando, a intensidade do traço, a variação do traço, as dimensões dos elementos e todos os elementos também que a gente agrega no desenho, né? É interessante de buscar um material que tu te sinta mais representado, uma cor que te represente mais também, e usar isso na construção do teu autorretrato. Esse exercício nos permite explorar o desenho de uma forma muito ampla. A gente pode fazer um autorretrato muito rápido, assim como um bem lento, demorado e detalhado também. Tudo vai depender do resultado que a gente quer no final. A dica é explorar o máximo de possibilidades possíveis de traço dentro desse exercício. O autorretrato diz muito sobre como a gente enxerga a gente mesmo. E não fala só sobre como a gente se vê, mas também como a gente quer ser visto, como a gente quer se colocar para o outro, como a gente quer se colocar para o mundo. O autorretrato é uma ferramenta de autoconhecimento e é também uma ferramenta muito poderosa de autoafirmação. Quais narrativas tu quer construir para ti mesmo? Quais narrativas tu quer colocar no mundo sobre ti mesmo? Tudo está falando sobre o que nos ronda, sobre o que nos atravessa. O eu sempre inunda o mundo. Os limites da nossa visão do mundo também passam muito pela construção do eu. E isso é algo muito importante. É muito importante a gente ter uma autoconsciência e o desenho pode ser uma ferramenta para a gente afirmar para a gente mesmo quem a gente é e quem a gente quer se construir no mundo. Se coloca na frente do espelho e vê o que vem. Vê que tipo de desenho, que tipo de linha, que tipo de traço, que tipo de cores a gente vai colocar ali. Se coloca na frente do espelho e vê o que vem. Então, gente, chegamos no final da nossa videoaula. Esperamos que todo mundo tenha curtido bastante, que tenha se permitido errar e também permitido fazer desses erros novos acertos dentro do desenho. Sempre que a gente
faz uma aula presencial, a gente gosta de terminar convidando a turma para um café. O que a gente vai fazer agora é convidar vocês para esse café, né, Moi? Exato, eu já tô aqui com o meu café também. E não é porque a oficina é virtual que a gente vai deixar de ter o nosso momentinho, né? E não deixem de fazer os exercícios. São exercícios simples e que dá para ser feito no dia a dia. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o Instagram do Arrisca, a gente vai estar sempre colocando proposições artísticas novas para a gente fazer junto lá. Um abraço. Esse meu café ficou um pouco forte.